Ele tinha falado, Então, pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todos vocês. Primeiramente, desculpe pelo aviso de última hora. Vocês sabem, a gente costuma fazer as apresentações do pub na última semana do mês, mas o Jonathan tinha pedido para apresentar esse mês e ele está já indo embora no fim de semana, né? Na quarta-feira também. Então a gente teve que adiantar e a gente acabou se perdendo na agenda e fez a notificação de última hora, mas obrigado por vocês terem vindo mesmo assim. Então, muito bem-vindo, Jonathan, que já está de saída. O Jonathan ele chegou aqui em novembro, mas ele começou a vir nas reuniões do clube esse ano. Que a gente teve em janeiro, então ele veio em fevereiro, março. E agora está apresentando para a gente na de abril. O Jonathan é físico, formado pela Unicamp, e faz o doutorado dele na Unicid, em São Paulo. Ele vai trazer para a gente uma visão um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? A gente está sempre focando nas biológicas aqui na área de saúde. E hoje a gente vai trazer um pouquinho da física, falar de mapa astral, de moderamento, como os astros influenciam na nossa vida. Então, fique à vontade. Você se encontra só fizer pergunta durante, você fazendo pergunta, tá bom. Então, não vai ter nem antes, né? Bom, pessoal, então vai ser algo um pouco diferente, né? Porque eu participei das duas últimas e eu vi que é uma pegada, né, muito de biológica. Eita, rapaz, aí sobrou pra mim, né? E lógico, falar de física, eu até fiquei surpreso de ver bastante pessoas, porque eu falei, não vai vir ninguém, né? Vai vir os que eu convidei só. Mas fiquei feliz de ver o pessoal aí. E eu vou tentar ser o mais didático possível na minha apresentação. Porque, bom, é da minha profissão. Eu sou professor de ensino médio, também sou divulgador científico, então a didática ela faz parte. Vou tentar correr um pouquinho assim por causa do tempo, mas vocês podem me parar a qualquer instante. Então se eu estiver correndo demais, fala, por favor, explica melhor aí, tá bom? Mas a de mim é bem legal o que eu faço, tá bom? Pelo menos eu acho. Outra coisa, tá, que eu sempre aviso, faz mais de um ano que eu não apresento nada. Eu tenho um grupo de divulgação com palestras e tal. E às vezes eu me empolgo demais falando, eu começo a travar, minha fala vai travando, né? É porque eu esqueci de respirar. Então vocês viram que tá difícil de eu falar, fala, respira. Aí eu vou, desculpa que eu respirar então, tá bom? Pessoal, então vamos lá. O meu trabalho envolve estrelas de nêutrons. Então eu vou falar sobre estrelas de nêutrons e vou falar do que eu fiz nesses últimos 6 meses aqui em San Diego. Então para começar, mostro essa imagem para vocês, bonita, para chamar atenção mesmo, que a gente vê aqui são estrelas. E por essa imagem, a gente já percebe que estrelas, elas têm cores diferentes, elas vão ter tamanhos diferentes, vão ter temperaturas diferentes. Então, quando a gente fala em estrela, é uma única classe, mas os objetos que compõem ali, eles diferem entre si. E para o meu trabalho, para a minha pesquisa, eu vou olhar para uma classe específica de estrelas. Essas estrelas, a gente vai chamar aqui de objetos astrofísicos compactos, ou simplesmente objeto compacto, tá bom? O que são esses objetos? Eles se originam quando essas estrelas que a gente está vendo, elas morrem. Então, basicamente, eu estudo estrelas que morreram. É isso. Tá? Objetos compactos são estrelas que morreram. E nessa classe, existem 3 exemplos principais de objetos compactos. As anãs brancas, as estrelas de nêutrons, que é o meu foco, e os buracos negros. Tá bom? Não vou falar dessa primeira nem daquele último ali, a gente pode deixar isso para os debates ali, para as perguntas, tá? Vamos focar na menina dos meus olhos, que é estrelas de nêutrons, tá? Estrelas de nêutrons. Vamos entender primeiro por que o nome objeto compacto. Por que esse nome? Pessoal, por comparação aqui, ó, nosso planetinha Terra e aqui o nosso Sol. Então olha só. O nosso planeta ele é pequeno comparado ao Sol, certo? O Sol é uma estrela grande, pelo menos com os padrões da Terra.
o Sol vai morrer. Daqui 5 bilhões de anos o Sol morre. E ele vai se transformar num objeto compacto que é uma anã branca. Olha só, esse é o tamanho de uma anã branca comparado à Terra. Então era um objeto do tamanho do Sol, bem maior, e quando morre, o núcleo do Sol vai colapsar para um objeto extremamente pequeno, astronomicamente falando, que é uma anã branca. Então isso é uma anã branca. Entenderam por que o nome objeto compacto? Está compacto, diminui o tamanho, volume pequeno. Mas de novo, eu não quero isso, eu quero estrelas de nêutrons. Por favor. Por curiosidade só, acho que deve ir fora do seu foco, mas quando isso acontecer, a Terra e os outros coisas do sistema solar continuariam girando ao redor dessa anã branca? Ou... Então, tecnicamente vai perturbar um pouquinho as órbitas ali, tá? Porque você vai perder massa. O que faz os planetas manterem a sua órbita é a massa central ali. Se você não muda aquela massa central, você não vai alterar a órbita. Mas quando o Sol, daqui a 5 bilhões de anos, ele evoluir para o estágio de uma anã branca, ele vai perder parte da massa dele para o espaço interestelar. Então isso vai perturbar as órbitas, tá bom? Olha só que legal. Eu falei, deixa eu fazer um experimento, né? Entrei no Google Maps e marquei exatamente o departamento de física da Universidade de San Diego, a qual eu faço parte. E marquei o SCAGS, lá em cima é o SCAGS, onde nós estamos. E falei, qual é a distância em linha reta do SCAGS até o departamento? Deu isso daqui, ó. Quase 12 milhas, ou seja, 19 quilômetros, quase 20 quilômetros. Eu achei isso incrível, acho que foi a minha maior descoberta nesses 6 minutos. Por quê? Lembra que eu falei, eu estudo estrela de nêutrons. É um objeto compacto. Pessoal, uma estrela de nêutrons, ela tem basicamente um diâmetro que equivale à distância do meu departamento até onde eu estou aqui hoje. Em outras palavras, o diâmetro de uma estrela de nêutrons é de 20 km. Isso é um objeto extremamente compacto. Tá? E como que se forma uma estrela de nêutrons? Tá essa animação aí. Começa com uma estrela. Essa estrela vai evoluir para um estágio primeiro chamado de supergigante. E o núcleo da estrela vai colapsar. E quando colapsa, acontece uma explosão chamada de supernova. E após a supernova, o coração da estrela, o núcleo da estrela, vai se transformar numa estrela de nêutrons. Ou num buraco negro. Vai depender da massa inicial da estrela. Tá? Então olha só, essa aqui é uma imagem do telescópio espacial Hubble e ali do telescópio X-ray Chandra. O que nós estamos vendo aqui é uma remanescente de supernova, ou seja, era uma estrela que explodiu. Essa imagem é o mesmo objeto, só que observado em raio-x. O que a gente percebe aqui? Vocês estão vendo que tem um jato de matéria aqui, ó? Esse jato de matéria é um jato de radiação que está sendo emitido por um objeto compacto bem no centro dessa nebulosa. E esse objeto compacto é uma estrela de nêutrons. Certo? Então, dentro da nebulosa do caranguejo, existe uma estrela de nêutrons, que nós chamamos de pulsar do caranguejo. Então, olha só, as propriedades das estrelas. A massa. Qual que é a massa de uma estrela de nêutrons? A massa teórica. Cerca de 1,2 a 2,3 massa solar. Esse símbolo aqui, ó, essa bolinha com o pontinho dentro, é o símbolo do Sol. Ou seja, uma estrela de nêutrons ela é cerca de 2 vezes mais massiva que o Sol. Tá? Agora pensa, uma massa de 2 vezes a massa do Sol, compactada num volume que cabe entre os SCAGs e o departamento de física. A densidade é extremamente absurda. A densidade pode chegar em 10 elevado a 15 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, você pega um dadinho e dentro desse dado você coloca 10 elevado a 15 gramas. É muito peso, né? É muita massa. Gravidade extremamente absurda. E olha o raio, cerca de 10 a 15 km. Estrelas maiores vão ter 30 km de diâmetro. No caso do Sol, quando ele virar uma estrela de nêutrons e não um buraco negro, aí seria menos do que a massa do Sol. Então, o Sol não vai virar uma estrela de nêutrons. Mas, por exemplo, a pergunta é boa, por quê? Essa massa é a massa da estrela de nêutrons residual. Mas a massa da estrela que originou esse processo, inicialmente, era de 8 massas solares para cima. Ou seja, para você ter uma estrela e essa estrela formar uma estrela de nêutrons, a massa inicial dela tem que ser superior a pelo menos a de 8 vezes a massa do Sol. Né? E o resto, a maior parte dessa matéria vai ser dispersa no espaço, que a gente vai ver daqui a pouco. Tá tudo tranquilo? Pessoal, esse... Aí já começa a complicar, já começa a zoar.
Esse gráfico aqui, ele mostra a composição do que eu tenho em uma estrela de nêutrons. Então olha só, isso daqui é a densidade de matéria, de partículas, e aqui é a densidade do objeto em si, tá? Então olha só, eu começo lá em cima. Aquela curva em vermelho representa o quê? Os nêutrons. Então uma estrela de nêutrons, por que ela tem esse nome, estrela de nêutrons? Porque a maior parte da matéria ali é nêutrons. As partículas do átomo, nêutrons. Mas uma coisa interessante começa a acontecer. À medida que eu vou aumentando a densidade da minha estrela, o que eu faço para aumentar a densidade? Ou eu vou espremendo ainda mais a estrela devido à força da gravidade, ou eu vou caminhando em direção ao núcleo. Porque quanto mais próximo do núcleo eu vou, maior a densidade. Ok? Porque o volume vai diminuindo. À medida que eu vou então aumentando a densidade, o que começa a acontecer? Prótons começam a surgir, elétrons começam a surgir e outras partículas chamadas de delta. Ou seja, em uma estrela de nêutrons eu não tenho somente nêutrons. O nome é estrela de nêutrons, mas tem muito mais nêutrons ali, tá? Vamos lá. Olha aqui. Eu tenho do lado esquerdo a representação de um próton lá em cima e de um nêutron aqui embaixo. Para quem não sabe, prótons e nêutrons que compõem o átomo, eles são partículas formadas por outras partículas, tá? Essas outras partículas nós chamamos de quarks. Ou seja, dentro do próton eu tenho 3 quarks. Dentro do nêutron eu tenho 3 quarks também. E por que isso aqui é importante? Vamos lá, a estrela de nêutrons está colapsando devido à forte gravidade. Você está tentando espremer, a gravidade tem que espremer a sua estrela, ok? Devido a um princípio da mecânica quântica chamado princípio de exclusão de Pauli, e também devido a níveis de energia de Fermi, que são conceitos aí da mecânica quântica, é difícil eu colocar um monte de próton e um monte de nêutron no mesmo lugar. Basicamente isso. Quando você tenta espremer demais essas partículas ali, o que vai acontecer? Você vai meio que quebrar esses prótons e nêutrons. E aí os quarks que estão ali dentro vão conseguir ficar livres e espalhados por dentro da sua estrela. Então olha só, o que antes era uma estrela formada por prótons e nêutrons, agora é uma estrela formada por quarks. Tem um monte de quark livre ali. Perfeito? Quais quarks? Repare que eu tenho um monte de quarks. Eu tenho 6 tipos de quarks. Na verdade, eu tenho 36 tipos de quarks, tá? Mas aqui para nós interessa 6. Eu tenho o quark up e o quark down. São os principais. Por quê? São eles que formam os prótons e os nêutrons. Mas eu tenho um terceiro quark aqui, que é importante para mim, chamado quark estranho, quark strange. Por que ele é importante? Porque depois dos ups e dos downs, o quark strange é o quark mais leve. Up, down e depois o strange. Perfeito? Se ele é mais leve, quer dizer que para eu formar ele, eu preciso de menos energia. Então olha só, se a minha estrela continua colapsando, eu continuo espremendo ali a matéria. Os prótons e nêutrons espremi tanto que quebrou. Ficou um monte de quark up e down. Mas eu continuo espremendo. E o princípio de Pauli, ele vale para os quarks também. Então se eu tentar espremer esses quarks, parte desses quarks up e down vão se transformar nos quarks estranhos, nos quarks strange. Ou seja, a minha estrela de nêutrons, que começou como uma estrela de nêutrons, passou por uma fase de estrela estranha. Por que estrela estranha? Porque ela tem quark estranho. Então é um termo que eu aprendi no meu doutorado, achei, nossa, que sensacional, estrela estranha, né? Assim, foi meio bad quando eu percebi que o nome estranho era por causa dos quarks. Falei, nossa, esse está dando uma estrela estranha mesmo. Não, é porque ela tem quark estranho. Tá? Então o que é uma estrela de nêutrons? A maior composição é nêutron. E uma estrela estranha quer dizer que eu tenho quarks up, down e strange ali. É isso daqui, ó. Essa é a composição de uma estrela de nêutrons, ou seja, eu tenho um monte de coisa, não só nêutrons. Mas para uma estrela formada por quarks estranhos, a maior parte, de fato, vai ser só quarks. Ficou claro aqui? A diferença de quarks, estrelas de nêutrons e estrela de quark? Estrela estranha? Ficou claro? E aqui, eu apresento para vocês uma foto de como... O pessoal sempre vem aqui apresentar a foto do laboratório. Aqui está a foto do meu laboratório. Para quem nunca viu, esse é o laboratório de um físico teórico. É isso, é papel e caneta. Tá bom? E o Little Einstein ali. O Little Einstein está sempre comigo. Tá? Pessoal, o que eu estava fazendo aqui é o seguinte. Beleza, eu quero estudar essas estrelas. Então eu preciso de uma equação que descreva o que é uma estrela de nêutrons. É o que eu estava fazendo aqui. Mas eu gosto de guardar tudo que eu faço. Então eu escrevo tudo na mão e depois eu transcrevo tudo para PDF. Então isso aqui é só um trecho da conta, tá? Que conta que eu estava fazendo aqui? Eu estava fazendo um cálculo para encontrar a minha equação que descreve de fato o que é uma estrela de nêutrons. E a equação que descreve isso é essa equação aqui, ó.
Então, meu primeiro trabalho durante meu doutorado foi encontrar essa equação. O meu orientador chegou para mim e falou: João, encontra para mim a equação de Oppenheimer, né? A equação de Thoma, Oppenheimer, famoso, e Volkoff. Encontra a equação aí de Oppenheimer para mim do zero. Eu falei: vamos lá, né? Acho que eu tomei um pouco mais de um mês para conseguir chegar nessa equação. Mas cheguei. Essa equação ela descreve para mim o que é uma estrela de nêutrons. O que é importante aqui? Eu tenho, de um lado da equação, a massa e tenho o raio, o tamanho da estrela. Ou seja, quando eu resolvo essa equação, eu tenho uma relação entre a massa da estrela e qual é o tamanho que a estrela tem. É isso que me interessa. Saber qual é o tamanho e qual é a massa que a estrela de Deus pode ter. Então é simples, tá? É só resolver essa equação aqui. Mas aquilo, o resultado vai depender do tipo de matéria que eu tenho dentro da minha estrela. Eu falei para vocês, tem estrelas de nêutrons, tem estrelas estranhas, são coisas diferentes. Uma vai ter um tipo de matéria, outra vai ter outro tipo de matéria. Então o tipo de matéria vai influenciar aqui. Aí vem a pergunta, né? Como a gente pode saber que tipo de matéria eu tenho ali? Não tem como eu reproduzir uma estrela de nêutrons aqui na Terra, é impossível. É impossível. Eu não vou alcançar uma densidade 10 elevado a 15 gramas por centímetro cúbico num laboratório. Ainda mais se meu laboratório é só um papel, certo? É impossível isso. Para isso, os físicos teóricos que trabalham com física de partículas, eles desenvolvem o que nós chamamos de equações de estado. O que é uma equação de estado? É uma equação que relaciona a pressão do seu sistema e a densidade de energia do seu sistema. Em outras palavras, ele vai te fornecer uma informação de que tipo de matéria que eu vou ter ali. Então é assim, se eu estou trabalhando com um nêutron, é uma equação de estado. Se eu estou trabalhando com um próton e nêutron, é outra equação de estado. Se eu estou trabalhando com um próton, nêutron e elétron, é outra equação de estado. Se eu estou trabalhando com um quarks, é outra equação de estado. Então, para cada tipo de matéria, eu vou ter uma equação diferente. E isso é uma equação de estado, tá, pessoal? Aquela equação do visual anterior era uma equação de estado? Não, aquela é a equação de Oppenheimer. Aí eu pego a equação de estado e tenho que jogar lá dentro da equação de Oppenheimer. Tá? Ou seja, eu preciso de outra equação para resolver a minha equação. O P da equação anterior era a pressão da Isso, aí é essa pressão. aquela também. Exato, aí era a mesma pressão, entendeu? Ali era pressão, massa e raio. Exato, exato. Isso é que é a equação, tá? Esse gráfico é a minha equação. Fala, ué, mas isso é um gráfico, não é uma equação, não é preciso ver como a coisa funciona. Tá? Isso seria uma equação, tá? Isso aqui é uma equação que eu estou descrevendo o tipo de matéria que eu tenho ali. Aí, logicamente, eu vou pular. Beleza, vamos para 2019. Em 2019, a gente tem a detecção de uma onda gravitacional, que é a colisão, né, devido à colisão de dois objetos. Que objetos são esses? O primeiro é um buraco negro. Olha a massa do objeto. 22 a 24 vezes a massa do Sol. Isso com certeza é um buraco negro. Já o segundo objeto, olha a massa dele. 2,5 a 2,67. Que objeto é esse? Pelas propriedades que eu mostrei, isso está muito alto para ser uma estrela de nêutrons. Mas isso está muito baixo para ser um buraco negro. Então, eu estou me incógnita sobre o que é esse segundo objeto. Pelo fato de ele estar muito perto da massa de uma estrela de nêutrons, é provável que seja uma estrela de nêutrons. Beleza? Mas a questão é, por que essa massa está tão alta? Sendo que a equação de Oppenheimer não descreve uma massa tão alta assim. O que eu fiz? Fui lá do zero e deduzi do zero de novo a equação de Oppenheimer, só que mudando um pouco o formalismo. Pessoal, essa equação aqui, que eu tomei um pouco mais de um mês, acho que uns 2 meses para encontrar essa equação, é a equação de Oppenheimer, só com uma diferença sutil. Tem um D aqui, estão vendo o D? Olha que porcaria, por causa de uma letra eu tive que fazer do zero. Esse D, ele descreve a deformação da minha estrela. Se o D vale 1, minha estrela é esférica. A equação de Oppenheimer descreve estrelas esféricas. Se o meu D é menor que 1, a estrela é achatadinha nos polos. Se o D é maior que 1, a estrela é esticadinha nos polos. E o que a gente quis ver? Se o simples fato de deformar a sua estrela pode mudar a massa da estrela. Só isso. Simples, a ideia é simples. Se eu deformar a estrela, sabe que a massa vai mudar? E aí descobriu o quê? Esse é o resultado. Pessoal, eu tenho de um lado aqui do gráfico uma equação de estado e aqui eu tenho outra equação de estado. Tem 2 equações de estado aí, certo? Ou seja, são várias curvas. Mas isso daqui é uma família de curvas, elas são tudo iguais, tá vendo? E aqui é outra família de curvas. Essa família de curvas é a estrela de nêutrons. Essa família de curvas é a estrela estranha. Isso daqui é o resultado da equação de Oppenheimer. Pessoal, cada curva
representa um valor de D, ou seja, um valor de deformação. O que a gente descobriu aqui? Que se o D é menor que 1, ou seja, se a sua estrela é achatada nos polos, igual a Terra é achatada nos polos, a massa, ela aumenta. Ou seja, a gente está procurando um mecanismo de descrever se é possível, de fato, ter uma estrela de nêutrons com massa maior. E a gente mostrou aqui que, sim, se sua estrela for deformada, você consegue aumentar a massa dela. É isso, eu deformei a estrela, a massa dela aumentou. Na equação de Oppenheimer lá, tipo, o que é que impede de aumentar a massa definitivamente? Exatamente, mas se aumentasse um bocado, a pressão ia aumentar, eu acho. Essa é a equação de estado. A equação de estado que vai ditar em que momento vai parar de aumentar a massa. Basicamente, a massa acaba quando a sua pressão vai a zero. Porque você começa uma pressão máxima que você começa sempre fazendo a conta partindo do centro da sua estrela. E vai fazer o cálculo numérico até chegar na pressão zero. Quando chegar na pressão zero, chega na superfície da estrela, não tem mais matéria ali. E aí você determina a massa máxima. Mas isso é regido pela equação de estado. Então sim, deformação pode aumentar a massa das estrelas. O problema é que não chegou nem perto de 2.6, tá? Está em 2.4 ali. Mas comparado com essa curva aqui, pessoal, ó, é uma estrela esférica. Repara que ela já tem uma massa menor comparada a deformações. Então, de fato, a gente mostrou que deformação pode aumentar a massa da estrela. E aí, olha só que legal, eu estava tentando publicar esse artigo fazia mais de um ano. Não estava dando certo. Cheguei aqui, em janeiro foi aceito. Tá? Então, meu primeiro artigo publicado saiu em janeiro desse ano. Logicamente, tive que fazer umas alterações aqui enquanto eu estava aqui, então como ficou? Publicamos na International Journal of Theoretical Physics. O título é Deformed Compact Objects. Então quem quiser ver todas as contas está tudo lá. Pode entrar e se divertir, tá? A dedução completinha está tudo lá. Pessoal, estou acabando, tá? Essas contas que eu fiz, essa equação de Oppenheimer, né? Repara que a minha equação, você tem que resolver ela para tirar uma resposta, tá? Mas a própria equação de Oppenheimer, ela é solução de uma outra equação. Essa outra equação é as equações de campo de Albert Einstein. Tá? Eu mostrei, passou nos slides, aí estava escondida a equação de campo de Albert Einstein. Quem viu, viu. Certo? Mas estava escondida, eu deixei ela escondida. Em outras palavras, você parte da equação de campo de Albert Einstein, resolve elas e encontra uma outra equação. Beleza? Pessoal, só que tem um problema aí. As equações de campo de Albert Einstein, elas apresentam certas inconsistências quando a gente vai para o regime da cosmologia. O que é o regime da cosmologia? Quando a gente estuda o universo por inteiro. Aqui eu estou estudando estrela, região pequena do universo. Quando a gente vai para estudar cosmologia, que é basicamente a expansão e evolução do universo, a relatividade geral dá uns probleminhas legais ali para a gente. Para contornar esses problemas, surgiu uma classe de teorias chamada de teorias de gravidade modificada. O que é isso? Você pega as equações de campo de Albert Einstein e modifica a estrutura algébrica delas para tentar contornar esses problemas. E foi isso que eu fiz. Só que assim, as minhas soluções para estrelas estão consistentes com a relatividade geral. Uma vez que eu modifico a minha relatividade geral, os resultados que já estavam corretos, eles têm que continuar dando certo. Senão minha teoria não vale de nada. Então, se eu modifico as equações para encontrar uma nova teoria, certo? Os resultados que já estavam corretos têm que continuar dando bom. Ou seja, para minha dor de cabeça, eu tive que voltar para o meu laboratório. Lá em cima está a equação modificada. E tive que fazer o quê? Encontrar a minha terceira equação de Oppenheimer, do zero. E lá vai eu fazer cálculo do zero e chego. Olha só que bonito. Essa equação do meio aqui, ó, é a minha equação de Oppenheimer, só que agora levando em consideração não a relatividade de Albert Einstein, mas sim as teorias de gravidade modificada. Certo? Falei, nossa, vamos resolver. E resolvi. Encontrei esses dois resultados. Pessoal, essa curva em azul, para quem é daltônico, está a curva de baixo, elas são as soluções da equação de Oppenheimer, ou seja, relatividade geral, Albert Einstein. Já a curva de cima é a teoria de gravidade modificada. E o que a gente vê aqui? É uma relação de massa e raio. Ou seja, se eu modifico a minha teoria, eu consigo obter o que? Massas maiores. Mas você pode olhar e falar, mas João, tá pior do que antes, né? Porque olha só a massa, tá 1.6, não era 2.6 que você queria? A gente queria, né? Mas tudo bem, por quê? Aqui eu usei uma equação de estado, que é uma equação de estado fraquinha. Tá? Ela não descreve a matéria que eu tenho, ela descreve só uma relação de pressão e densidade, mas sem falar o que eu tenho ali. É uma equação mais simples que eu tenho, mas eu usei ela justamente porque eu só queria ver o comportamento
ali da minha equação. Mas tudo bem, foi um resultado, e para minha alegria ele foi aceito semana passada, certo? Então eu estou saindo daqui com 2 artigos publicados, estou muito feliz por causa disso, porque eu não tinha nenhum, né? Cheguei aqui sem nenhum, e estou saindo aí, conseguimos publicar na Astrophysics and Space Science, mostrando esse resultado. Então a teoria de gravidade modificada, ela consegue de fato aumentar a massa da minha estrela. E olha só, aqui a mesma solução, só que usando agora uma equação de estado realista, ou seja, com matéria mesmo, com prótons, nêutrons, tá? E olha só que legal, essa curva aqui, ó, repara que mudou até a curva, tá? Quando eu mudo a equação de estado, a curva muda também. Mas olha só, isso aqui é a minha relatividade geral. A massa máxima está na faixa 2.3, 2.4, que é o valor que a gente sabe que está ok. Olha só a gravidade modificada. Quanto que é a minha massa máxima? 2.64, para a mesma equação de estado. Ou seja, eu aumentei a massa e cheguei no valor que eu queria até. Mas não publiquei, né? Por quê, né? Porque não me interessava aqui. Quem sabe no próximo trabalho eu publico isso. Então, de fato, eu consigo descrever essa existência de objetos mais massivos das duas uma, ou deformando o meu objeto, ou mudando a forma como a gente está estudando esses objetos. Tá? Pessoal, não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? A gente aprende no ensino médio trabalhar com a gravidade, um formalismo de Isaac Newton. Né? Força é igual aquela constante G, massa, vezes massa, a gente aprende a fazer isso no ensino médio. E funciona, até um certo ponto. Quando eu vou para a estrela de Newton, no buraco negro, não funciona mais, eu tenho que usar a relatividade geral. O que eu estou falando aqui? A relatividade geral, ela está errada? Não. Mas talvez, assim como Isaac Newton precisou de uma alteração ali no formalismo, talvez Albert Einstein também precise. Entendeu? Os próximos passos, então, na minha pesquisa. Eu vou pegar esses meus objetos com deformação e vou medir o quão estáveis eles podem ser. Tá bom? Ou seja, se eles não vão colapsar no buraco negro. É basicamente isso. Eu vou aprimorar o Sauron. O que é o Sauron? O Sauron é o nome do código que eu estou desenvolvendo para resolver essas estrelas. É isso. Lembra que eu falei que a relatividade geral tem problemas lá na cosmologia? As teorias de gravidade modificada elas surgem no contexto da cosmologia. Eu apliquei isso de nêutrons porque para ver o que acontecia, certo? Então eu vou aplicar, já começando a escrever um artigo sobre isso, a teoria de gravidade modificada nas equações de Friedmann, que descreve a expansão do universo. E aqui em vermelho é um artigo que eu já comecei a escrever. Né? Esse daqui eu estou esperando que vai ser um artigo muito bom. Eu vou aplicar os conceitos de relatividade no estudo da astrobiologia. Basicamente eu vou defender que nós estamos sozinhos no universo sim. Tá? Em todo o universo eu vou defender nesse artigo que nós estamos sozinhos. Pessoal, e aqui para encerrar eu deixo essa foto maravilhosa de uma remanescente de supernova. Essa remanescente provavelmente ela foi tão poderosa que não formou nenhum objeto ali. Acho que não formou nem estrela de nêutrons, nem um buraco negro. Explodiu de vez mesmo. Mas essas supernovas são extremamente importantes para nós. Por quê? Só olhar a frase do Carl Sagan. O nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã foram feitos no interior de estrelas em colapso. Agora mortas há muito tempo. Nós somos poeira das estrelas. Todo átomo que existe à nossa volta, inclusive o que forma a gente, foi feito no coração de uma estrela. E chegou até aqui porque uma estrela explodiu para formar um buraco negro ou uma o que é isso? Uma estrela de nêutrons, certo? Pessoal, quando eu bebo minha água aqui, é H2O, né? Bom, espero que seja. H2O, 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. O oxigênio veio de dentro de uma estrela. O hidrogênio não, tá? O hidrogênio veio bem antes. Tá? O hidrogênio não é formado em estrelas, todo o resto é. Então eu deixo essa imagem que parece uma figura feita, mas não, é uma foto real, tá? De um sorrisinho muito simpático do universo. Deixando meu obrigado e meu até breve ali, né? E agora eu estou aberto a perguntas ali. Vocês, por favor, façam perguntas, senão eu vou achar que vocês não entenderam nada.